Sabe quando a gente fala em inteligência artificial, geralmente a gente pensa naquelas manchetes sobre o futuro, né? Mas e se a maior revolução da IA não estivesse nas notícias, e sim acontecendo agora, bem quietinha nos bastidores da economia global? Pois é, essa frase captura perfeitamente a essência do que a gente vai conversar hoje. Enquanto o debate teórico rola solto, a prática já está transformando a espinha dorsal do comércio mundial, a logística. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa transformação. Agentes de IA já deixaram de ser coisa de filme de ficção científica. Hoje, eles são ferramentas essenciais, trabalhando sem parar em armazéns, centros de distribuição e em cada rota de entrega que conecta o nosso mundo. Tá, mas qual é o impacto real disso? Esquece as melhorias pequenas. Nós estamos falando de resultados que dá para medir, resultados gigantescos que já estão mudando as regras do jogo na logística. E esse impacto aparece em várias frentes. Os agentes de IA otimizam rotas, prevêem falhas em equipamentos antes mesmo delas acontecerem, gerenciam estoques com uma precisão cirúrgica e automatizam aquelas tarefas chatas e repetitivas. E o resultado? As equipes humanas ficam livres para focar no que realmente importa, a estratégia. Vamos aos números, que é o que interessa. Para começar, uma redução de 10 a 15% nos custos de transporte. Isso é a IA otimizando rotas em tempo real, levando em conta trânsito, clima e milhões de outras variáveis. E não para por aí, não. 20% de melhoria na velocidade média de entrega. Na prática, isso quer dizer produtos chegando mais rápido, clientes mais felizes e uma cadeia de suprimentos muito, mas muito mais ágil. Agora, se prepara, porque esse número aqui é de cair o queixo. Uma economia de até 80% do tempo gasto em tarefas manuais. Pensa em toda aquela burocracia de fazer reserva, preencher documento, tudo isso simplesmente automatizado. Isso muda completamente o jogo. Mas espera aí, como se chega em resultados tão impressionantes? O segredo não está em qualquer IA, mas numa abordagem super especializada. É aqui que entram os chamados agentes de IA verticais. A diferença aqui é fundamental. Pensa no software tradicional como um trem num trilho fixo. Ele só segue as regras que foram programadas. Já os agentes de IA são como pilotos de rally. Eles aprendem, decidem e agem sozinhos, se adaptando ao terreno em tempo real. E os agentes verticais levam essa economia para outro nível. Eles são especialistas. Foram construídos com o conhecimento profundo do setor de logística, como se eles falassem a língua do transporte e do armazenamento, sabe? Isso os torna infinitamente mais eficientes que uma IA genérica. Ok, chega de teoria. Vamos ver como isso funciona na prática, gerando resultado financeiro de verdade. Empresas que são líderes de mercado já estão colhendo os frutos dessa tecnologia em aplicações bem concretas. Onde o impacto é mais rápido? Basicamente em 3 áreas principais: na capacidade de antecipar e neutralizar riscos, na automação inteligente da negociação de fretes e na criação de uma experiência para o cliente que é totalmente proativa. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, a mitigação de riscos. Imagina um sistema que analisa dados de fornecedores, previsão do tempo e até tensões geopolíticas para prever problemas. Ele funciona como um escudo, permitindo que as empresas evitem aquelas interrupções caríssimas antes mesmo delas virarem uma ameaça. Segundo ponto, negociação autônoma. Em vez de semanas de negociações, imagina só, agentes de IA analisando o mercado e garantindo os melhores preços de frete em segundos. O resultado? Reduções de custo que podem chegar a 15%. E terceiro, a experiência do cliente. Chatbots inteligentes dão atualizações em tempo real e avisam sobre possíveis atrasos antes mesmo que o cliente precise perguntar. Isso não só deixa os clientes mais satisfeitos, como também libera as equipes de atendimento para resolver problemas mais complexos. Mas olha, isso é só o começo. Se a gente olhar para o futuro, o próximo grande salto é a colaboração em rede. É aqui que a verdadeira mágica da logística conectada acontece. A visão é essa, uma rede onde o agente de IA da sua empresa conversa direto com os agentes dos seus fornecedores, das transportadoras e dos clientes. Pensa numa orquestra sinfônica, onde cada músico sabe exatamente o que fazer. O resultado é uma cadeia logística perfeitamente sincronizada que se organiza sozinha. Chegar nessa visão de futuro, claro, não acontece do dia para a noite. Exige uma base muito sólida e uma abordagem estratégica. Então, qual é o primeiro passo nessa jornada? Existem 2 requisitos que são essenciais para o sucesso. Primeiro, a tecnologia tem que se integrar perfeitamente
com os sistemas que a empresa já usa. E segundo, talvez o mais importante, é preciso um conhecimento profundo de logística. Não adianta ser um gênio da IA, é preciso entender o chão da fábrica e a estrada. Uma implementação bem-sucedida não é um salto no escuro, é uma jornada gradual com um caminho já testado. Começa com um projeto piloto bem focado, depois expande de forma controlada e finalmente evolui para uma operação autônoma e inteligente. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E por que essa urgência toda? Bom, este gráfico diz tudo. A adoção de IA nas cadeias de suprimentos deve saltar de apenas 15% para mais de 70% nos próximos anos. É um crescimento explosivo. A questão não é mais se adotar, mas o quão rápido. Ficar para trás simplesmente não é uma opção. O que nos leva a uma conclusão inevitável. Adotar esses agentes de IA especializados deixou de ser uma vantagem competitiva para se tornar uma questão de sobrevivência. É um novo padrão para ser relevante e eficiente. E, para fechar, fica a pergunta no ar. As operações logísticas de hoje estão preparadas para essa nova realidade? A revolução silenciosa já começou. A questão não é mais se, mas quando e como cada organização vai fazer parte dela.